aí, meus amigos, após perder o jogo ontem aí para Mulambado, o Vasco vai voltar a entrar em campo pela Copa do Brasil nessa semana. Vamos falar bastante desse próximo jogo do Vasco, também do clássico de domingo, o que o Vasco precisa fazer para se classificar às finais do Campeonato Carioca. Também vamos falar aqui das mudanças que o Maurício Barbieri tem que fazer no time. O Ivan é titular do Vasco, meu amigo, não tem conversa, é o Ivan e mais 10. Tem que colocar o Rodrigo como volante também titular. Vamos falar disso, também vamos falar de contratações. Precisa também contratar um camisa 10. Ontem ficou nítido para todo mundo a necessidade clara do Vasco de ter um meia de organização, um meia que consegue servir os atacantes dentro de campo, porque o meio-campo do Vasco ontem não conseguiu marcar, não conseguiu atacar, não fez absolutamente nada no jogo de ontem. Vamos falar muita coisa aí desse momento do Vasco, dessa semana importantíssima para o Vasco. Fique até o final, mas antes de começar o vídeo, já sabe, né, amigo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco ontem perdeu por 3-2 aí no Maracanã pro Flamengo, cara. Um jogo que parecia ganho, né, cara? Na hora que o Gabriel Peck fez o gol, eu falei, caraca, velho, o Vasco vai meter 5-1 de novo no Flamengo e o Eurico Miranda vai ressuscitar, vai entregar ovos de Páscoa pra torcida do Flamengo, né? Infelizmente não foi isso que aconteceu. O Vasco se perdeu totalmente no meio do caminho ali no jogo. As invenções feitas pelo Maurício Barbieri atrapalharam o rendimento do Vasco dentro de campo. O Matias Galazza nem é pra vestir mais a camisa do Vasco, cara. Nem tinha que estar mais no nosso clube. É um jogador de time pequeno para time mediano no máximo. Não tem que vestir a camisa do Vasco. Foi titular ontem, uma escolha patética do Maurício Barbieri. Não tem como o treinador mexer num time que tá bem, mexer num time que tava jogando bem, cara, que jogou bem o último clássico contra o Flamengo, que venceu o Flamengo. O cara faz alterações bizarras do time do Vasco, colocou o Matias Galazza no lugar do Rodrigo, que vinha marcando, colocou a Arrascaeta no bolso no último clássico, antes dessa derrota, e o Maurício Barbieri faz a loucura de tirar ele do time titular, né? E ainda quando coloca nos minutos finais, quando não tinha condição nenhuma mais de virar o jogo. Foi um erro grotesco do Maurício Barbieri. Outro erro dele é em manter o Léo Jardim como titular, velho. Léo Jardim, na boa, cara, você não é mais goleiro que o Ivan. O Ivan é goleiro do Vasco. Se ele jogar bem durante a temporada, o Vasco tem que chegar no Corinthians e comprar o Ivan, mano. Gastou dinheiro com o Léo Jardim, tem que gastar também com o Ivan, porque ele vai jogar mais, vai entregar mais ao time do Vasco nessa temporada. Aquele gol que o jogador do Flamengo chutou a bola na mão dele, o cara espalmou pra dentro do gol, mano. Gol daquele, um goleiro profissional do Vasco, não se toma, não toma um gol daquele ali. O cara chutou de qualquer jeito, a bola foi no meio do gol, tava na mão dele, ele não conseguiu segurar ou espalmar pra fora a bola. Senti também que ele falhou no terceiro gol do Flamengo, que ele não teve reação alguma. Viu que a defesa do Vasco não iria cortar a bola, ele poderia ter se jogado em cima do jogador do Flamengo ali, tentar ter uma reação mais rápida. É um goleiro que demora a ter as reações dentro de campo. E por isso o torcedor não vem tendo tanta confiança assim no Léo Jardim. Obviamente é um goleiro melhor do que a gente tinha o ano passado, né, cara? Do que era o Thiago Rodrigues, por exemplo. Mas o Ivan é muito mais goleiro, na minha opinião, do que o próprio Léo Jardim. O Ivan já foi goleiro de seleção brasileira e tem que ser goleiro titular do Vasco. Eu tenho certeza absoluta que o Ivan não é titular do Vasco justamente por um fator. Porque o Léo Jardim é contratado pelo Vasco, o Ivan está somente emprestado pelo Corinthians. Eu acho que somente isso impede o Ivan de ser titular do Vasco hoje, na minha opinião. Posso estar viajando aqui, pode ser loucura, mas eu acho que é isso aí que está acontecendo, porque não veio sentido. O Ivan vinha bem, não fazia sentido algum tirar ele naquele momento do time titular do Vasco, já que ele já estava bem, ele já tinha caído nas graças do torcedor vascaíno, vinha de boas atuações no gol do Vasco como titular. E do nada, o Maurício Barbieri opta em utilizar o Léo Jardim, que tinha acabado de chegar no clube como titular. Como, por exemplo, se o Vasco contrata hoje um zagueiro que joga pela esquerda para ser, em tese, reserva do Léo Pelé, e o Maurício Barbieri do nada coloca ele como titular, seria no mínimo estranho, né, cara? Seria muito estranho isso acontecer. Foi isso que aconteceu no gol do Vasco, com a entrada do Léo Jardim no lugar do Ivan. Mas voltando para o que foi o jogo de ontem, cara, na minha opinião, o Vasco jogou muito mal, fez um jogo bem abaixo, poderia ter aproveitado muitos erros do Flamengo, a defesa do Flamengo estava batendo cabeça toda hora, o Vasco não tinha velocidade nos seus atacantes, o Alex Teixeira jogou bem, fez o gol, mas não está sendo aquele mesmo Alex Teixeira do clássico contra o Fluminense e do clássico principalmente contra o Botafogo. Ele está tentando dialogar mais ali com o Pedro Raul, mas eu estou sentindo que ele ainda sente falta de um camisa 10 para municiar mais ele ali nos contra-ataques, para municiar também o Pedro Raul e o próprio Gabriel Peck, que fez o primeiro gol do Vasco ontem. Na minha opinião, é essencial o Vasco contratar um camisa 10. A gente vai falar já já desse assunto, mas o jogo de ontem eu senti que o meio campo do Vasco estava muito inchado, o meio
estava muito pesado, cara. Os jogadores do Vasco não estavam conseguindo marcar o Arrascaeta, não estavam conseguindo marcar os jogadores do Flamengo e tampouco ajudar os nossos atacantes lá na frente, né? O Andrei Santos ontem fez sua pior partida com a camisa do Vasco, na minha opinião. Não gostei do Jair, foi muito mal também no jogo de ontem, apesar de ter roubado algumas bolas, ter feito ali algumas jogadas interessantes, mas ele jogou abaixo dos outros jogos. E também não gostei absolutamente nada do Matias Galazza, que foi uma escolha absurda do Maurício Barbieri. O Vasco ontem perdeu para ele mesmo, né, cara? Aquele segundo gol do Flamengo também foi um absurdo, o Manuel Capasso entregar um gol daquele ali, juvenil, nem juvenil erraria aquele lance ali. Foi muito mal, cara. Isso aí vai para conta do próprio Manuel Capasso. Não é erro coletivo, como os jogadores do Vasco estão querendo aí defender o atleta. Aqui eu não sou jogador do Vasco, né, cara? Aqui a gente tá para criticar, elogiar, e o Manuel Capasso entregou o gol pro Flamengo. Foi culpa dele que o Vasco perdeu o jogo ontem, mas se não tivesse entregado aquele gol pro Flamengo, o jogo teria terminado 2-2 e o Vasco teria a chance de pelo menos empatar a partida de volta que estaria na final. Agora o Vasco vai ter que vencer o Flamengo por qualquer resultado, se quiser ter a chance de ser campeão carioca ainda em 2023. Ressaltar que se o Vasco não se classificar contra o Flamengo, o Vasco só vai entrar em campo na metade de abril, quando inicia o Campeonato Brasileiro. Vai ficar praticamente quase um mês parado, sem ter jogos aí, porque a Copa do Brasil vai ter um jogo agora, né, nessa semana, mas o Campeonato Carioca já vai ter ido pro saco. O Vasco não terá mais jogos pela frente e vai ter que esperar aí esse tempo todo para ajeitar a equipe, para tentar entrar no Campeonato Brasileiro forte, porque vai ter uma estreia pesada, fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Deixa aí nos comentários aí o que você achou do jogo de ontem, quais as mudanças que você faria no time do Vasco pro próximo clássico de domingo, né? O próximo jogo será no domingo aí, nas 6 horas da tarde, com a transmissão da Cazé TV, o jogo com o mando de campo do Vasco. Bom, e antes desse jogo aí contra o Flamengo, na semifinal aí do Campeonato Carioca, o Vasco vai enfrentar o ABC na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil em São Januário. É só um jogo, meu amigo. Agora o Vasco não tem a vantagem do empate, tem que vencer a partida de qualquer maneira. Se vencer o jogo, se classificará para a terceira fase da Copa do Brasil. Se eu não me engano, na terceira fase já tem os jogos de ida e volta. Nessa partida, o Vasco tem que fazer o dever de casa. Se perder, estará eliminado da Copa do Brasil na segunda fase e passará por um vexame histórico, né? O ABC é um time que sempre impõe dificuldades ao Vasco, cara. O Vasco sempre se complica contra esses adversários assim, né? A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo em São Januário, que esqueça essa partida aí contra o Flamengo, que consiga vencer o ABC e que faça um bom jogo e se classifique para a terceira fase da Copa do Brasil. Como eu disse, caso o Vasco não passe aí para a final do Campeonato Carioca, vai ficar praticamente um mês parado aí até começar o Campeonato Brasileiro e, como eu disse também, vai enfrentar o Atlético Mineiro, vai ter uma sequência de jogos pesados aí logo no início do Campeonato Brasileiro, meu amigo. Não é brincadeira e para isso tem que contratar. Ontem ficou nítido para todo mundo que o Vasco precisa de reforço, cara. Precisa contratar um camisa 10, precisa ainda, na minha opinião, de um ponta esquerda e precisa de jogadores pro banco de reservas. Não aguento mais ver o Barbieri utilizar Figueiredo, meu amigo. Não dá, mano. Pô, tá de sacanagem, velho. Fez uma falta grotesca ali que resultou o terceiro gol do Flamengo. Jogador totalmente displicente dentro do jogo. Não ajuda na defesa, não ajuda no ataque. Ele é muito grosseiro, na minha opinião. Não tem técnica, tem um bom chute, mas falta técnica para esse jogador. E como eu sempre falo aqui no canal, jogador da base não é solução de todos os problemas, cara. Precisa contratar. O time do Vasco tem muitas deficiências ainda. A partir do momento que o Maurício Barbieri fez as alterações, o Vasco não teve força nenhuma para atacar o Flamengo. Colocou vários jogadores da base, nenhum deles foi capaz de ajudar o Vasco a pelo menos fazer cócegas no gol do goleiro Santos. Muita coisa tem que mudar ainda e para piorar, meu amigo, a janela de transferências está fechando. Dia 4 de abril se encerra as contratações aqui no Brasil e somente vai poder contratar jogadores no meio do ano. Se entrar no Campeonato Brasileiro sem um camisa 10, eu não sei não, hein, meu amigo, eu não sei não, vai sofrer bastante aí, porque precisa de um meia de criação. Temos um centroavante de qualidade lá na frente, apesar de ter perdido um gol feito ontem, mas o Pedro Raul deu uma assistência maravilhosa pro gol do Alex Teixeira. Ele fez uma jogada individual, na hora que a bola chegou no Pedro Raul, eu falei, caraca, o bicho tá sozinho, será que ele vai conseguir? Ele conseguiu desenrolar a jogada, fez um cruzamento e o Alex Teixeira fez o gol. Na minha opinião, o Vasco precisa de um jogador
que municie o Alex Teixeira, o Gabriel Peck e também o próprio Pedro Raul. Porque o Gabriel Peck e o Alex Teixeira estão se desgastando bastante devido ao Vasco não jogar com camisa 10. Eles têm que voltar para criar e também para estar lá na frente para concluir as jogadas. Na minha opinião, o Vasco tem que contratar urgentemente um camisa 10. E por falar nesse camisa 10, né, cara, o Vasco teria feito uma proposta ao argentino Bruno Zapelli, porém, o clube Belgrano da Argentina, que detém os direitos do jogador, teria rejeitado uma proposta do Vasco. Além do Vasco, Fortaleza também fez uma proposta por esse jogador. O clube argentino recusou uma proposta do Vasco de 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. Vale ressaltar que o Frankfurt da Alemanha está aí também interessado na contratação do atleta. Ele tem um desejo em se transferir para o exterior. Quem sabe o Vasco, se aumentar a proposta, pode ser que ele aceite e seja nosso jogador. Mas eu quero ver um jogador de peso, meu amigo. Ó, aposta, a gente apostou no Orejano, olha o que está acontecendo com o cara. Não sai do estaleiro, tá machucado desde que veio contratado para o Vasco. E, na minha opinião, foi um dinheiro jogado no lixo, né? Pode ser que ele dê a volta por cima, que seja um bom jogador com a camisa do Vasco, mas hoje o que eu posso analisar do Orejano é que foi um dinheiro jogado no lixo, foi um dinheiro mal gasto pela diretoria do Vasco, que não viu que o jogador estava com problemas gravíssimos físicos e mesmo assim contratou o atleta. Não está dando retorno algum ao Vasco. Até nesse primeiro momento a gente vê vários jogadores que foram contratados dando um retorno além do esperado, como o caso aí do Lucas Piton, como o caso do Léo Pelé. E também como é o caso aí do Pumita Rodrigues, jogadores que estão jogando muito bem ali na defesa do Vasco. O Orejano chegou com um status muito maior do que todos esses jogadores. Ele não rendeu absolutamente nada. Hoje o Gabriel Peck está voando na ponta direita e o Orejano vive machucado, né? Não consegue fazer nem sombra ao nosso titular, que hoje é o Gabriel Peck. Na minha opinião, precisa de um 10 de peso. O torcedor vascaíno sabe quem é esse cara que a gente precisa, né, cara? É o Felipe Coutinho. Não consigo enxergar um outro nome ideal para ser esse 10, para ser o cara ali no meio campo do Vasco. Tem que ser o Felipe Coutinho. Acho que o Felipe Coutinho poderia rever, mano, vários conceitos da sua carreira. Ele não tem espaço mais na Europa. Vai fazer 31 anos nessa temporada, se não tiver feito. Ele tem que decidir a sua vida. Na Europa, ele não rende mais. Não tá jogando nem no Aston Villa. Não vai ser time grande que ele vai conseguir voltar a jogar bem na Europa. Acho que é o momento certo dele voltar pro Vasco, pegar a camisa 10. Dinheiro, na minha opinião, não é problema com o Felipe Coutinho. Eu acho que ele poderia jogar sim com a camisa do Vasco por amor. Seria um sonho a gente ver o Felipe Coutinho de volta no Vasco, só que, porém, ele não deseja sair do Aston Villa nessa janela de transferências. Até o dia 4 de abril ele não vai sair do Aston Villa e somente no meio do ano que o Vasco vai ter condições, talvez, de tentar contratar o jogador. Deixa aí nos comentários quem para você tem que ser o camisa 10 do Vasco, o que você espera desse jogo na Copa do Brasil na próxima quinta-feira contra o ABC. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!